dentro da vontade dele e do tempo também, trazer uma palavra para os seus corações, meus amados. Por isso que o texto que desejo ler, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, versículos 1 em diante. É uma história conhecida e muito edificante da palavra de Deus, e que através dela certamente Deus falará ao seu coração, nobre internauta. Você que já é um telespectador, um internauta fiel do programa Louvor e Palavra, que já completou 2 anos e agora em 23 caminha para o seu 3º aniversário. Assim diz, meus irmãos, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versos 1 em diante. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o teu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o 3º dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras todos os dias, eles serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo: assim falarás a este povo que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia, a Roboão como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. Glória a Deus. Podeis sentar os irmãos aqui presentes. E até aqui foi a nossa leitura, 13 versículos de uma história da palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, amados internautas do programa Louvor e Palavra, eu quero trazer-lhes uma palavra da parte do Senhor neste primeiro programa do ano 2023, uma palavra certamente muito pertinente para o momento. A história que eu li, ela é a história do início do governo do filho de Salomão. Os irmãos que prestigiam a palavra com a leitura diária, certamente já puderam ler a história de Roboão. Roboão era filho de Salomão e herdeiro natural do trono, o primogênito. E por isso, quando Salomão morreu, depois de 40 anos de um governo pacífico, de um governo próspero, de um governo de expansão, de um governo de grande fama,
Os irmãos conhecem a história, devem lembrar que a rainha de Sabá se deslocou do seu país para ir ter com Salomão, para confirmar com seus próprios olhos aquilo que ela ouvira falar na sua terra acerca do reino de Israel. Israel era um país que àquela altura, depois de 2 reinos, Salomão sendo o 3º, reinos de grande unidade nacional e também crescimento, domínio dos povos menores que avizinhavam o reino de Israel, chegou no auge no reino de Salomão. A maior extensão territorial do reino de Israel foi alcançada justamente no reino de Salomão. E a promessa de Deus feita a Davi se cumpriu já também no reino de Salomão, visto que Deus permitiu que o reino daquele homem fosse de integral paz. Nós não encontramos nenhum registro de guerra nas Sagradas Escrituras no reino de Salomão. Davi ainda guerreou com diversos povos menores dominando, inclusive arrancando a cidade de Jebus da mão dos jebuseus, tornando-a Jerusalém, fazendo-a a capital do reino de Israel. Já Salomão encontrou um reino pacificado. Acontece, porém, que no final da vida Salomão deslizou espiritualmente, politicamente, e tomou decisões que trouxeram consequências estas, com as quais o seu filho primogênito, a quem cabia o dever de sucedê-lo, teria que lidar. E o texto do capítulo de número 12 contempla a primeira consequência dos desvios políticos e sobretudo espirituais do final do reino de Salomão. Quando Roboão assumiu, chegou o tempo dele assumir pela morte do seu pai, a primeira coisa que aconteceu foi uma reunião pública. O povo se reuniu para demonstrar a insatisfação com o domínio pesado de Salomão. O povo se reuniu diante da casa real para demonstrar o quanto estavam insatisfeitos com os altos impostos, com o trabalho pesado, com o fardo que sobre eles pesava imposto por Salomão. E a primeira coisa que Roboão teve que julgar foi justamente esta situação. E é aqui, meus irmãos, que uma grande lição se desenha para os nossos corações. Segundo os estudiosos e a própria Bíblia dando base para isso, Roboão tinha cerca de 40 anos quando assumiu ao trono. 40 anos, não era um adolescente, não era um jovem, era um homem maduro e que certamente acompanhara os últimos anos do reino do seu pai e pudera ver muito do que o seu pai executara na posição de rei de Israel. E quando o povo, diz a Bíblia, chega diante de Roboão, colocando sua insatisfação, versículo de número 4, teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia a tua dura servidão, a sua dura servidão e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O povo foi até Roboão, condicionando a sua lealdade a uma necessária diminuição de imposições, de impostos e de tantas outras demandas herdadas do reino de Salomão. Mas, presbítero Lineker, o que isso significa? Roboão agora tinha que tomar uma decisão. E para tomar uma decisão, rei, ele contava com conselheiros. Até hoje, as grandes autoridades, os grandes líderes políticos, os CEOs de empresas dispõem de conselheiros. E conselheiros precisam ter alguns critérios para serem conselheiros. Precisam, acima de tudo, possuir experiência, visão além das aparências, capacidade de julgar, capacidade de avaliar. E quando Roboão ouviu o povo pedindo alívio, ele precisou acessar os seus conselheiros. E o primeiro conselho que ele tomou
foi com os anciões, aqueles que serviram ao seu pai Salomão. E o conselho destes homens foram o seguinte: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhes, lhe falares boas palavras, todos os dias serão seus servos. Roboão ouviu o conselho dos anciãos, dos experientes homens que serviram na corte real de Salomão, e disse: ide-vos, em 3 dias voltaremos a dialogar. E depois foi tomar conselho com os seus amigos, aquele que com ele cresceram. E é aqui, meus irmãos, que começa a aplicação desta prédica. O título, o tema desta reflexão é: o que acontece quando rejeitamos o conselho sábio? Roboão, na altura dos seus 40 anos, precisava decidir se ouviria o povo ou se não ouviria o povo. E ele tomou conselho com os anciões e com os seus amigos que com ele cresceram. E aqui, meus irmãos, conhecendo a história, os irmãos sabem a quem Roboão ouviu. Por isso que eu quero demonstrar aqui pelo menos 2 razões porque devemos ouvir o conselho dos sábios e quais são as consequências de não ouvi-los. O conselho do sábio, meus irmãos, são para a vida e para o sucesso. Aquele grupo de homens que servira com Salomão estavam certamente insatisfeitos com as atitudes do monarca, e agora viram em Roboão, seu filho, um potencial retificador do reino, alguém que poderia resolver os problemas do povo. Por isso que o aconselharam: alivia o fardo do povo, ouve o que o povo está pedindo e o povo te servirá para sempre. O conselho do sábio, meus irmãos, é para a vida. E a Bíblia, ela vai dizer que o sábio, ele pode se configurar de 2 formas. É aquele que já tem o peso da idade sobre os seus ombros, porque já viveu, já teve experiências ao monte. E a própria Bíblia nos recomenda a ouvirmos aqueles que são mais maduros. Basta lermos Levítico de número 19 e versículo de número 32. Livro de Levítico, livro da lei, capítulo de número 19, versículo de número 32, diz assim: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Quando Roboão fora consultado, fora, aleluia, buscado pelos anciões que o aconselhou a servir o povo, ali não estava apenas um grupo de homens que herdou este dever, mas estava um grupo de homens que tinha sobre si a experiência e carregava sobre si a resposta certa para uma demanda de necessidades a serem resolvidas. E o que isso significa? Muitas vezes na nossa vida nós deixamos de viver momentos bons porque não queremos ouvir a quem tem mais experiência, porque os nossos ouvidos se negam a voltar-se para aqueles que já vivenciaram tantas coisas, cujas vidas já são carimbadas por experiências boas e também doloridas. Aqueles homens viveram durante 40 anos cercando a corte real, mas para Roboão não eram capazes de aconselhar com o que ele queria e precisava. Ao rejeitar o conselho dos sábios, Roboão assinou a sentença do enfraquecimento do seu reinado, do enfraquecimento do seu governo. A Bíblia também diz em Provérbios, capítulo de número 8 e versículo de número 14, que o conselho sábio tem sua relevância. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 14, está escrito: meu conselho e a verdadeira sabedoria
sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Palavras que demonstram a sabedoria, falando da sua relevância. Aqueles homens aconselhando Roboão representavam a sabedoria, oferecendo para o rei a chance de fazer o que é certo. E aqui, meus irmãos, nós estamos começando mais um ano, primeiro dia útil de 23, segundo dia do ano, e não tenham dúvida, muitas serão as necessidades que se apresentarão diante de nós, de tomarmos decisões, e cabe a você, cabe a mim, nos aconselharmos aonde há fonte de sabedoria. E se a gente fazer a título de alegoria, aonde está a fonte da sabedoria para as nossas vidas, é o conselho sábio das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, que nos permitem avaliar o que vamos fazer, o que vamos decidir, e diferente de Roboão, tomar a atitude certa. Tem muita gente vivendo consequências de decisões desprovidas de sabedoria no passado, decisões tomadas no calor das emoções, decisões tomadas no momento em que as emoções estavam à flor da pele. E todos os sábios recomendam: não devemos tomar decisões quando as nossas emoções estiverem nos dominando, seja essa emoção a raiva, seja essa emoção a alegria, seja essa emoção a angústia, não importa. Qualquer emoção tem a capacidade de distorcer a nossa capacidade de tomar uma decisão correta. E aquele homem rejeitou o conselho dos sábios. Quem rejeita o conselho do sábio, rejeita a vida. Quem rejeita o conselho do sábio, rejeita a porta aberta. Porque o sábio, ele pode não ter o conhecimento, porque conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Tem muita gente cheia de conhecimento, mas zero sabedoria. Tem muita gente com pouquíssimo conhecimento, conhecimento no sentido de acúmulo de informações ou de ciência de algo, mas é sábio, sábio no sentido de ter vivenciado experiências e estas terem moldado o seu caráter. Tem muita gente inteligente, mas que toma atitudes tolas, porque a sua inteligência não é a sabedoria. Aleluia. E tem muita gente que você olha e diz: nossa, essa pessoa não conhece de muita coisa, não estudou muita coisa, mas ela toma decisões tão sólidas que a sua vida é uma vida sólida, é uma vida consistente. Sabe por quê? Porque ela tem sabedoria. Aleluia. O conselho dos sábios são para a vida e para o sucesso. Os mais velhos são uma grande fonte de aconselhamento. E uma outra grande fonte de aconselhamento são os nossos pais, que são os nossos orientadores por excelência. Ao rejeitarmos os conselhos dos nossos pais, nós estamos rejeitando a bênção divina. É claro, a gente sabe que vivemos em um mundo muito diverso, existem as exceções, existem pais cujas vidas não são exemplos para os seus filhos, pais que por alguma razão ocupam lugares totalmente incompatíveis com o que deveriam ocupar na condição de pais. Eu sei que isso existe, mas via de regra, os pais são os nossos orientadores, os pais são aqueles que nos dão a luz dos primeiros passos. Por isso que a Bíblia é muito enfática, dando a importância aos conselhos dos nossos pais. Por isso que o apóstolo Paulo diz, no capítulo de número 6, versículos de 1 a 3 da carta aos Efésios: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A Bíblia também diz no capítulo 1 e versículo de número 8 de Provérbios, uma
outra referência, a Bíblia sustentando a importância de termos os nossos pais como fonte primária de aconselhamento. Capítulo 1, versículo 8: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Vivemos hoje uma geração que, assim como Roboão rejeitou o conselho dos mais velhos, tem virado o rosto para o conselho daqueles que já estão na estrada e, acima de tudo, para o conselho dos próprios pais. Uma geração de filhos que se impõe aos pais, que rejeita a visão de pai, que diz que o pai não sabe de nada, que diz que o pai é um ultrapassado, porque ainda defende valores conservadores. Existe hoje muitas pessoas que acreditam que conselhos que apontem para a moderação, para a comedição, conselhos que apontem para, aleluia, o você ter autocontrole, são conselhos retrógrados. Há uma geração que prega abertamente que nós temos que viver com intensidade até a última gota dos nossos pulsos de vida, e esses conselhos estão sendo tomados nas esquinas por quem não tem uma visão de mundo amparada nas Escrituras. É por isso que nós cristãos não podemos, em hipótese alguma, rejeitar os conselhos daqueles que são mais sábios e também dos nossos pais, justo porque é bíblico, e as fontes desses conselhos são a palavra de Deus. Então, quem ouve o conselho do sábio tem vida, quem ouve o conselho do sábio tem sucesso, quem ouve o conselho do sábio tem uma visão erguida para cima, quem ouve o conselho do sábio não toma decisão tola, quem ouve o conselho do sábio não mete as mãos pelos pés, quem ouve o conselho dos sábios não faz tolice, meninice, estando no auge da vida, porque tem amparo nas suas decisões. E em 23, você, meu irmão, que quer uma vida consistente, precisa tomar conselho nos sábios. Mas presbítero Lineker, eu não conheço ninguém maduro, eu não tenho mais os meus pais, mas está aqui a fonte mor do conselho dos sábios, é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Eu me recordo, no já distante ano de 2010, pastor Edmilson Marinho, quando o pastor nos designou, na altura dos meus 23 anos de idade, para dirigir uma congregação. Quando chegamos lá, minha esposa tinha 21 anos, ambos ainda com aquele aspecto muito juvenil, assumimos a congregação, o pastor nos deu posse, e nós conseguimos enxergar na expressão dos irmãos aquela expressão de incredulidade. O pastor trouxe um casal de meninos para pastorear a congregação. E todas as vezes que eu lembro disso, eu lembro também de como Deus me deu graça, e graça a minha esposa, para conduzirmos aquelas ovelhas representando o nosso pastor. Mas o que eu mais me lembro é que eu li, durante 1 ano e meio que passei naquela congregação, inúmeras vezes as cartas de Paulo a Timóteo, porque serviram para mim e servem até hoje como fonte de sabedoria. Eu li as cartas de Paulo a Timóteo e sentia como que fossem escritas diretamente para o meu coração, e aquilo me serviu de inspiração, sem contar o fato de estar sempre com os olhos voltados para os mais experientes obreiros que ocupavam essas cadeiras, porque enquanto eu chegava, eles já estavam na caminhada há muitos anos e já tinham vivenciado experiências que eu ainda não tinha vivenciado. E isso, meus irmãos, me foi decisivo para estar na presença de Deus e continuar sendo obreiro, servindo a Deus aos pés do pastor desta igreja. Então a sabedoria está na palavra e está também naqueles que a ensinam. Porém, meus irmãos, o que acontece com quem rejeita os conselhos sábios? Antes de eu entrar nesse mérito, saiba
que o conselho sábio, ele serve para abrir portas, ele serve para apaziguar a ira, ele serve para quebrar barreira, ele serve para quebrar corações. E um grande exemplo de alguém que seguiu o conselho sábio foi o rei Davi, um grande exemplo de servo, porque quem serve é porque ouviu o conselho, e quem ouviu o conselho sabe que se servir, portas serão abertas, que se servir, a ira será apaziguada, que se servir, barreiras serão quebradas. Roboão não entendeu isso. Os sábios disseram: serve ao povo e esse povo te servirá. Barreiras seriam quebradas, julgos seriam destruídos, mas o jovem rei Roboão não levou isso em conta e rejeitou o conselho dos sábios conselheiros de Salomão. E o que acontece com quem rejeita? Sabe o que acontece? Quando o conselho é tomado com quem não tem sabedoria, o conselho daqueles que não são sábios, gera revolta e descontentamento. Quando Salomão rejeitou o conselho dos sábios e foi até aqueles jovens com quem ele tinha crescido, aqueles moços disseram para Roboão: olha, não ouve o povo não. Parafraseando, se o teu pai oprimia, se teu pai fez pesadíssimo o jugo do povo, aumenta o jugo do povo. Se teu pai castigou com açoites, castiga eles com escorpiões. Aqueles moços inculcaram na cabeça de Roboão que o rei bom é o rei cruel, é o rei temido, é o rei que impõe, é o rei que fere. Esse é um entendimento que mais tarde, no período moderno, foi batizado de absolutismo. Inclusive, na virada do século XV para o século XVI, viveu um homem chamado Nicolau Maquiavel, que escreveu uma obra chamada O Príncipe. E embora de capa a capa em nenhum lugar você encontra a expressão "os fins justificam os meios", é possível deduzir este raciocínio da sua obra. Maquiavel é um homem muito inteligente, que foi premier, uma espécie de primeiro-ministro, foi conselheiro do rei de Florença. Era um homem que observava a política no âmago do seu acontecimento, ali no núcleo, onde ela estava acontecendo. E ele escreveu esse livro com o propósito de descrever como a política acontecia no seu tempo. E ele chegou à conclusão que um rei temido é mais respeitado que um rei amado. Essa foi uma conclusão que ele teve no século XVI. Mas acontece que essa é uma conclusão baseada apenas em evidências humanas, sem ser de maneira nenhuma levada em conta as variáveis que são um governo nutrido pela palavra de Deus. Um rei tirano, ele é temido quando Deus não está envolvido, mas na primeira oportunidade que alguém tem de destronar aquele rei tirano, ele é destronado. Mas um rei que governa com um conselho divino, um rei que governa ciente de que sobre ele há um rei maior chamado Deus, chamado Jesus, então ele não se satisfaz em ser tirano, mas ele quer governar com a sabedoria para o povo. E era tudo que Roboão
Roboão precisava governar pensando no povo, precisava ouvir o povo estava oprimido, o povo estava adoecido, o povo estava sentindo a carga sobre os seus ombros e precisava de um alívio. Enquanto precisava de alívio, os jovens conselheiros que não sabiam e não entendiam de nada, eles disseram: olha, Salomão, se o povo tinha tal carga, dá uma carga maior para ele. A gente pode inferir aqui que eles disseram: não dá moleza não para o povo, porque senão o povo vai montar nas tuas costas. Não dá moleza não para o povo, Roboão, senão o povo vai te destronar. Seja cruel mesmo, se teu pai foi cruel, seja mais, porque somente assim o povo vai te obedecer. E esse conselho, ele foi ouvido por Roboão. Sabe por quê? Porque esse conselho, ele apalpa o ego. O sábio pastor Marinho, ele não aconselha a gente para inflar o nosso ego. Ele aconselha a gente para que a gente se torne pessoas melhores. Mas aqueles que são falsos conselheiros, a gente pode chamar de bajuladores. Eles aconselham para que o nosso ego se infle, não importando as consequências daquele aconselhamento. Aqueles moços inflaram o ego de Roboão. Roboão disse tudo que ouvira daqueles jovens e não sábios conselheiros. Versículo de número 14. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Roboão fez a escolha dele, rejeitou o conselho sábio e atendeu o conselho dos jovens que com ele cresceram. Quantas vezes, como Roboão, a gente faz isso? A gente ouve pessoas que não têm Deus e rejeita o conselho dos nossos pastores. Quantas vezes a gente ouve o pecador e rejeita o conselho dos nossos líderes? Quantas vezes a gente ouve o amigo e rejeita o conselho dos nossos pais? Tem muita gente vivendo vidas ruins, difíceis, vidas com fardos quase que incarregáveis, porque tomaram conselhos com quem não tem o que ensinar, e estão vivendo uma vida maldita por conta disso. Mas a Bíblia nos orienta que devemos seguir a sabedoria. E o que é que acontece com quem, como Roboão, toma a decisão de seguir os maus conselhos? O conselho dos jovens imprudentes gerou descontentamento. Versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. A resposta de Roboão causou descontentamento. As 12 tribos estavam unidas sob o reinado de Saul, de Davi e de Salomão. Mas agora, diante de Roboão, as 10 tribos do norte saíram. Não temos parte contigo, ó filho de Davi. E a partir dali, uma nova realidade política se desenhou para o povo de Deus. Sabe por quê? Porque o conselho imprudente causa revolta. O conselho imprudente tira a vida de inocentes. Adorão, que era um superintendente do rei, foi apedrejado pelos israelitas, porque a revolta causada no coração deles pela resposta de Roboão fez com que eles apedrejassem o representante do rei.
causou uma revolta que custou a vida de alguém. O conselho dos jovens imprudentes dividiu o reino para sempre, para sempre, para sempre. Nunca mais Israel e Judá se tornaram uma nação única. E o conselho dos jovens imprudentes quase gerou uma guerra civil. Imaginem, irmãos guerreando contra irmãos. Uma guerra quase se configurou das 10 tribos do norte contra as 2 tribos do sul, a saber, Benjamim e Judá. Uma guerra por conta de uma resposta. Sabe por quê? Porque tem palavras que geram ira. Tem palavras, pastor Marinho, que geram ira, que destrói a paz. Tem palavras que desestabilizam, tem palavras que quebram laços, tem palavras que quebram alianças, tem palavras que dividem famílias, tem palavras que dividem irmãos, que põem irmãos outrora amigos para serem inimigos, tem palavras que destroem a unidade que um dia já existiu, e um conselho errado pode ser, aleluia, a faísca para um grande incêndio que jamais, ainda que apagado, poderá trazer de volta o que já foi. A palavra mansa desvia o furor, a palavra dura traz ira, mas a palavra mansa desvia o furor. A palavra dita na hora certa, dita ao seu tempo, aplaca a ira. E aqui, já caminhando para uma conclusão deste raciocínio, eu vos digo, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos seguir os conselhos sábios. Vivemos uma era que cultiva mais do que nunca o individualismo. O cultivo do individualismo, como via de regra, está tão grande, tão difundido, tão proliferado na nossa sociedade, que qualquer ímpeto de um coletivismo genuíno é visto como algo ruim. As pessoas defendem que cada um pode defender o seu jeito de viver e viver do jeito que quiser, a hora que quiser, no tempo que quiser. O individualismo está tão grande que coisas, aberrações têm sido defendidas. Pessoas que querem se ver como cachorros e se comportam como cães perante seus cônjuges ou seus namorados. Pessoas que se identificam com objetos. Em países asiáticos como o Japão, existem pessoas que casam com bonecas infláveis porque são incapazes de manter um relacionamento com uma pessoa real. Na Índia, li recentemente uma mulher casou consigo mesma. Olha que absurdo, me explica isso, doutor Edmilson Marinho. Ela se apaixonou por ela mesmo e casou com ela mesmo, fez cerimônia de casamento em tudo. Isso é uma aberração. O individualismo tem sido tão grande que ninguém quer ouvir ninguém. Muitos idosos estão deixados de lado porque aos olhos dos individualistas dessa geração representam um tempo que já se foi e que não precisa ser mais consultado. Mas nós somos o povo que vivemos de acordo com a palavra de Deus, e aqui nós temos o conselho genuíno, porque é um conselho que bebe na palavra de Deus. E esses conselhos, eles são dados individualmente, mas também coletivamente, como o presbítero Lineker, nas pregações, nas doutrinas, nos ensinos da escola dominical. O conselho bíblico está sendo ensinado, pregado, entregue, e só não ouve quem não quer ouvir, e só não vive a reta jornada para o céu quem não quiser viver. Mas a palavra está aqui. Por isso eu vos aconselho, meus irmãos, conselho este que levo para a minha própria vida: cuidado com os conselheiros imprudentes. Não seja como Roboão, não destrua sua história por conselhos que inflem seus egos. Considera a sabedoria de Deus e os teus caminhos serão abençoados.
aplainados, assim diz a palavra do Senhor. Muito obrigado, evangelista Edmilson Marinho, que Deus em Cristo lhe abençoe.